Continuando então, nós estamos falando agora da porta do monturo, né? O sentido dessa porta, porta do monturo. Era a porta onde passavam os esgotos que era usado para limpeza, o lixo da cidade passava ali, sendo que o lixo que por ela passava era lançado no vale de Rinom. Simboliza a necessidade de preservar a disciplina da igreja, no sentido espiritual, e a manutenção de uma vida santificada, com o coração limpo, sem mácula, para podermos agradar a Deus. De vez em quando nós temos que jogar o lixo fora, não é? Da nossa vida, as mágoas, as tristezas. Um ano se finda, deixa aquele lixo lá fora. Põe todo o lixo para fora. Tem gente que não bota o lixo para fora, começa a cheirar mal. Não tem a falta de perdão, a falta de reconciliação, as mágoas tomam conta. É importante nós jogarmos por essa porta do monturo. Até agora nós vimos 5 portas. A porta das ovelhas ou do gado simboliza salvação. A porta do peixe simboliza almas. A porta velha, a nossa herança espiritual. A porta do vale, a porta das dificuldades e da humildade. E a porta do monturo, nós temos que jogar o lixo fora, perdão, dar o nosso perdão. Amém? Continuando, versículo 14 também menciona e começa com a porta do monturo. Diz aqui a porta do monturo, reparou a Malquias. Malquias quer dizer meu rei é Jeová, né? Filho de Recabe, que quer dizer cavaleiro. Recabe quer dizer cavaleiro. E o maioral do distrito de Bet-Haquerem, outro maioral, aqui prefeito ou príncipe, né? Bet quer dizer casa, Haquerem da vinha. Então esse maioral desse distrito da casa da vinha, esse edificou e levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Note a lista das pessoas que trabalham na edificação dos muros, das portas. Nós vamos encontrar até as filhas do maioral também trabalhando aqui, não é? No verso 12, as filhas do maioral também estão trabalhando no verso 12. Vamos para a 6ª porta, a porta da fonte. Reparou a Salum. Salum significa retribuição, não é? Ele reparou a porta da fonte, filho de Cos Rosé, que quer dizer toda a visão. Aí diz aqui, maioral do distrito de Mispa, da torre de vigia, o prefeito, o maioral, príncipe, né, da torre de Mispa, que quer dizer torre de vigia. Então esse maioral, esse edificou e a cobriu, e ele levantou as portas com as suas fechaduras, os seus ferrolhos, como também o muro e o viveiro de Selá. Viveiro de Selá aparece aqui, não é? Desse Selá, alguns dizem que aqui é também Selá, ele está se referindo a Siloé, que significa o enviado, não é? Pois junto ao jardim do rei. O jardim do rei era onde ficava o jardim da casa de Davi, mesmo até os degraus que descem da cidade de Davi. A cidade de Sião é a cidade de Davi. Vamos falar então um pouco dessa porta da fonte, não é? Essa porta da fonte simboliza as provisões de Deus para o seu povo. Deus é a fonte de tudo que nós temos, fonte de sabedoria, fonte da revelação, fonte da graça, fonte do amor, tudo vem de Deus. Essa porta ficava ao sul de Jerusalém, perto ao tanque de Siloé do enviado, que em João 9, Jesus mandou depois pôr lodo aos olhos do cego, mandou ele lavar e ele voltou enxergando, né? Próximo à porta da fonte. No caso era a fonte das águas, mas Jesus também é a fonte de tudo, de toda a provisão que nós temos. Então, nós já falamos 6 portas, a porta do gado, porta da salvação,
porta do peixe, porta da evangelização, porta velha da nossa herança espiritual, porta do vale das dificuldades, da humildade, porta do monturo, onde nós temos que limpar o coração, perdoar, colocar tudo para fora, e aí vai fluir a porta da fonte, não é? Da fonte de Deus, que vem para nós, águas limpas, claras, rios correrão do seu interior, aqueles que creem. Amém? Continuando, verso 16. Depois dele, edificou Neemias. Aqui, Neemias também aparece edificando. Neemias não está só dando ordem, não. Ele colocou, como diz, a mão na massa, né? Neemias, filho de Azbuque. Esse Neemias não é o mesmo Neemias que está governando. Esse aqui é filho de Azbuque. O Neemias, que está governando, é o Neemias, filho de Ilquias. Esse é filho de Azbugue. Azbugue quer dizer devastação forte. Esse era maioral também, maioral da metade de Bet-Zur. Bet quer dizer casa, Zur, casa da rocha, até defronte dos sepulcros de Davi. Então aqui ele vai edificando até os sepulcros de Davi, e até o viveiro artificial e a casa dos varões. Depois dele, reparou os levitas de Reum, filho de Bani. Ao seu lado reparou Asabias, maioral da metade de Keila. Keila, esse nome Keila quer dizer fortaleza, ao seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos Bavai. Bavai, no verso 18, significa minhas idas, filho de Renadade. Renadade significa poderoso. Aqui é o maioral da outra meia parte de Keila, da fortaleza. Maioral, prefeito, príncipe, né? Das cidades. Note que aqui estão os maiorais da cidade trabalhando. E ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa. Mispa quer dizer torre de vigia. Ezer, ele é filho de Jesua, que é o maioral de Mispa. Outra porção de fronte da subida para a casa das armas, a esquina. A casa das armas, como é importante ter as armas, né? No caso do cristão, se reveste da armadura de Deus, que na porta da esquina, aqui é a esquina, o ângulo do muro, não é? Depois dele reparou com grande ardor, trabalhou forte. Baruque, Baruque aqui aparece como abençoado, filho de Zabai, que quer dizer puro, com grande fervor, né? Com grande ardor. Ele reparou outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote, não é? Eliasibe quer dizer Deus restaura. Verso 21. Depois dele, reparou Meremote, que quer dizer elevações, filho de Urias, que é Jeová minha luz, filho de Cós, que quer dizer espinho, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote, até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Os sacerdotes também trabalham no reparo dos muros. Depois dele repararam Benjamim. Benjamim significa filho da minha destra, da mão direita. E Azube. Azube também vai reparar aqui, não é? Azube, de frente à sua casa. Depois dele reparou Azarias. Azarias também vai trabalhar aqui, significa Jeová ajudou. Filho de Maceias. Maceias, esse nome significa obra de Jeová. Filho de Ananias. Ananias, favorecido do Senhor, não é? Junto à sua casa. Isso aqui é interessante, alguns reparam perto de sua casa. Não tinha que andar muito, saía da casa e já iam trabalhando no reparo. Depois dele, reparou Binui. Binui quer dizer construído, filho de Renadade, quer dizer poderoso. Outra porção,
desde a casa de Azarias, até a esquina ao canto. Aqui o canto é o ângulo, né? O ponto do muro, o ângulo do muro. Azarias, Deus ajudou. Verso 25, Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina a torre que sai da casa real, superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou, até prisão havia lá. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós. Pedaías, o Senhor resgatou, filho de Parós, quer dizer pulga. E os netineus que habitavam em Ofel, até de frente à porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Verso 26. Nós vamos encontrar aqui a porta das águas, não é? Também menciona a porta do pátio da prisão, a porta do pátio da prisão, às vezes aparece como porta, outras vezes só aparece pátio da prisão, no verso 25, ao pátio da prisão, porta do pátio da prisão. Essa porta simbolizava as cadeias, não é? Cadeias no sentido espiritual que aprisionam o pecador até o alcance do poder libertador de Cristo. Né? Às vezes há prisões em nossa vida, precisamos ser libertos. Por outro lado, também simboliza a submissão total do crente à pessoa e à palavra de Cristo. Nós somos cativos dele, como Paulo diz, somos escravos, servos do Senhor. A palavra é doulos, pode ser traduzido como servo ou escravo. E a porta das águas, não é? Essas águas simbolizam a palavra Deus, águas que limpam, águas que purificam, o Espírito Santo que vem como rios de água viva em nós, não é? Penetrando na igreja do Senhor, satisfazendo completamente a nossa sede espiritual. Muito bem, até agora nós vimos 8 portas, só lembrando, a porta do gado, a porta das ovelhas é a porta de salvação, por entre as ovelhas do Senhor. A porta do peixe significa a porta da evangelização, a porta velha, a nossa herança, a porta do vale, nossas dificuldades e humildades, a porta do monturo significa o lixo, que nós temos que botar para fora, falta de perdão, limpeza de coração. A porta da fonte simboliza as provisões de Deus, não é para nós, Deus é o Deus toda provisão, toda fonte. A porta do pátio da prisão significa as coisas que ainda nos aprisionam e nossa submissão total à palavra e à pessoa de Cristo. A porta das águas simbolizam a palavra de Deus que nos limpa e o Espírito Santo que nos rega. Vamos continuar, não é? Depois, verso 27, reparar os tecoitas. Os tecoitas vão reparar também outra porção de fronte da torre grande e alta, até o muro de Ofel. Até o muro de Ofel eles vão reparar. E da entrada da porta dos cavalos, é por onde entravam os cavalos, né? Reparam os sacerdotes, cada um de frente da sua casa. Os sacerdotes tinham suas casas próximo à porta dos cavalos, né? Nessa porta também, uma porta importante por onde entravam os cavalos ali, não é? Essa porta dos cavalos, o cavalo tem sido um símbolo milenarmente, né? Por milênios de anos, o cavalo tem sido símbolo de guerra e poder. Diz que os 4 primeiros selos do Apocalipse são 4 cavaleiros que saem. Mostra cavalo, também indica potência. Às vezes nós falamos o motor do nosso carro em termos de potência, cavalos de força. O que aponta isso? Aponta para a plenitude, o poder de Cristo. Poder para salvar, poder para santificar, poder para restaurar. E às vezes também pode indicar alguns juízos de Deus que vem, amém? Então a porta dos cavalos, é a 9ª porta que nós vamos mencionar de 12 portas da cidade de
Jerusalém. Depois deles, reparou Zadok. Zadok significa justo, reto, não é? Filho de Imer. Imer, ele tem após Semaías, que é ouvido pelo Senhor, filho de Secanias, né? Que significa habita com o Senhor. Daqui nós vamos ter a guarda da porta oriental. Então, repetindo o verso 29, depois dele reparou Zadok, filho de Imer, de fronte à sua casa, e depois dele reparou Simeias, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Essa porta oriental era a porta que dava de frente para o Monte das Oliveiras, não é? Essa porta muito importante, diz que na volta de Cristo, hoje essa porta está fechada, mas diz que está com tijolos lá, quando Jesus vier vai entrar por essa porta. E acredita-se também que na entrada triunfal, Jesus entrou pelo portão oriental. Hoje se encontra, como dissemos, absolutamente fechada. Muitos também acreditam que na volta de Jesus, na sua segunda vinda, ela está fechada, porque é por lá que Jesus vai entrar. Depois você pode ler e estudar Ezequiel 44:2. A simbologia bíblica, então, aponta esse portão oriental para a volta de Cristo. Jesus há de voltar. Amém? Já vimos 10 portas até agora, do verso 1 ao verso de número 29. Nós temos 10 portas. A porta do gado, que significa também a porta das ovelhas, por onde entra as ovelhas do Senhor, porta da salvação. A porta do peixe indica a porta da evangelização. A porta velha, que é a terceira porta, a porta da nossa herança espiritual. A porta do vale significa as dificuldades e as nossas humildades, que é a quarta porta. A porta do monturo, que é a porta por onde saiu o lixo e simboliza o nosso perdão, a nossa purificação, nós tirarmos todo o lixo do nosso coração. A porta da fonte, espiritualmente, simboliza as provisões de Deus para o seu povo. A porta do pátio da prisão simboliza as coisas que nos aprisionam, que nós temos que ser libertos. Também simboliza a nossa submissão total à pessoa e à palavra de Cristo. A porta das águas simboliza a palavra de Deus, Espírito Santo que vem agindo. A porta dos cavalos simboliza guerra, poder, não é? Cristo tem todo o poder, poder santificador, poder restaurador. A porta oriental simboliza a volta de Cristo, por onde Cristo entrará. Nós vamos ter uma outra porta, no verso 31, a porta de Mificade. Mificade, que é a 11ª porta aqui. E existe uma outra porta, em Neemias 8:16, que é a porta de Efraim. Nós já vamos falar disso, ok? Vamos para o verso 30. Verso 30 diz, depois reparou Ananias. Ananias, nós já falamos, significa Deus favorece. Filho de Selemias. Selemias significa pago por Jeová. Filho de Anum. Anum é gracioso. E filho de Zalaf. Zalaf significa ferida. O sexto, outra porção. Depois reparou Mesulão. Mesulão significa amigo, como nós já falamos. Filho de Berequias. Jeová abençoa. Fez reparo até defronte da sua câmara, né? Defronte da sua câmara, quer dizer, do seu quarto, da sua casa. Verso 31, depois dele, Malquias. Malquias significa meu rei é Jeová. Filho de Orives. Orives trabalha com ouro, não é? Orives, até a casa dos netineus. Netineus eram servidores do templo, serventes do templo, da casa dos serventes, netineus e mercadores de fronte à porta de Mificade, não é? Mificade, essa porta quer dizer porta do juízo, é o nome de Mificade. Depois da morte seremos julgados, na volta de Cristo, compareceremos perante o tribunal de Cristo, e também ao julgamento, até a câmara do canto.
e entre a câmara do canto, a porta do gado. Aqui novamente, porta das ovelhas, repararam o ourives do mercador. Então deram toda a volta até a porta do gado. Novamente, nós vamos mencionar uma outra porta em Efraim. Nós vimos aqui, com isso conclui o capítulo 13, capítulo 3 de Neemias. Neemias tem 13 capítulos, nós estamos no capítulo 3, ainda resta 10 capítulos desse livro maravilhoso. Nós vimos aqui, então, algumas portas, não é? Vamos lá, portas que nós estudamos. E a porta de Efraim, que está em Neemias 8:16. Só para concluir, então, esse estudo, vamos lá. Porta do gado é a porta das ovelhas, simboliza a porta da salvação. Temos que entrar e ser ovelha de Jesus. A porta do peixe, a porta da evangelização. Vinde após mim, farei de vós pescadores de peixe. O crescimento de homens, né? Peixe como peixe, pescadores de homens. A porta velha da herança espiritual. A porta do vale das dificuldades que passamos e a nossa necessidade de ser humilde. A porta do monturo significa a porta do lixo. Então temos que limpar o nosso coração, tirando todo o lixo, toda a falta de perdão. A porta da fonte simboliza as provisões de Deus para o seu povo. A porta do pátio da prisão simboliza as cadeias que aprisionam o pecador e a nossa submissão total como crente. A porta das águas, a oitava porta, simboliza a palavra de Deus, o Espírito Santo, não é? E águas vivas que vêm sobre nós. A porta dos cavalos simboliza guerra e poder, e simboliza o poder de Cristo, poder de salvar, poder para santificar. A porta oriental significa a volta de Cristo. A porta de Mificade, que é a porta do juízo, significa atribuição ou designação. Fala também do juízo de Deus depois da volta de Cristo. A porta de Efraim, que é mencionada em Neemias 8:16, significa fruto dobrado, não é? Sermos frutíferos. Isso fala da herança espiritual da igreja, ser uma igreja dos primogênitos espiritual. Amém? Vamos agora para o capítulo 4. Capítulo 3 é lindo, maravilhoso, tem vários ensinos aqui, vários simbolismo espiritual. Mas, claro que os muros estão sendo edificados e os opositores vão aparecer, não é? Os inimigos aqui vão pretender retardar a edificação dos muros. Capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Está vendo? Eles vão enfrentar escárnios, né? Zombaria. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samarias e disse: que fazem esses fracos judeus? Olha como ele trata o povo judeu. Permitiria isso? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Ele está debochando. Eles não vão conseguir acabar num só dia. Não, um só dia não, mas 52 dias vai estar pronto. Isso é menos 2 meses. Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas. Estão rindo, né? Dizendo que as pedras foram queimadas. Se eles vão vivificar do pó, está debochando, ataques ridículos, não é? E estava com ele Tobias, Sambalate, Tobias, aqui Tobias, Jeová é bom, né? O Amonita, e disse, primeiro fala Sambalate, depois vem Tobias. Ainda que edifique, vindo uma raposa, quer dizer, se uma raposinha tocar, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Estão debochando que o muro é fraco, mas se você visitar Jerusalém, você vai ver que os muros são tremendos. Uma raposa destruirá, né, o muro de pedra. Aí, olha, Neemias. Agora, verso 4, a oração de Neemias. Neemias diz: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. Chamaram de fraco, chamaram que o muro, uma raposa derrubaria. Neemias pede para que Deus ouça. Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados
e caia o seu opróbrio sobre sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, ou seja, não perdoa a iniquidade, e não se risque diante de si o seu pecado. Neemias pede que Deus faça justiça, pois que te irritam defronte dos edificadores. Estão escarnecendo, debochando. Assim edificamos o muro, e todo o muro cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Nós já temos metade do muro sendo edificada. Aí que Sanbalate vai ficar mais irado. Verso 4, 7. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação do muro de Jerusalém, e que já as roturas se começavam a tapar, iraram sobremodo, né? Conforme a obra vai sendo feita, aí que o povo vai ficando mais irado, os opositores, e ligaram entre si todos para vir e atacar Jerusalém, para desviar do seu intento. Agora vem a ameaça de um ataque para fazer eles pararem a obra. O inimigo está sempre ameaçando atacar. O inimigo não brinca de ser inimigo, está sempre querendo atacar. Porém, aqui de novo, agora na metade do muro, note que Neemias orou, já na corte, Neemias orou para pedir ao rei, Neemias orou, né, na obra, quando começam os opositores, e Neemias ora no meio dos muros. Né? Isso nos ensina a orar no início, orar no princípio, orar no meio da obra, orar quando surgem as dificuldades, oração, orai sem cessar. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles. Né? Ele percebeu que eles ameaçaram ataque. Quando o inimigo ameaça atacar, nós vigiamos. Pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então, guardava a cidade de dia e de noite, não é? E a Neemias é um exemplo de uma liderança forte. Então, disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Agora surge o desânimo, né? Por causa do pó, as forças já estavam enfraquecidas. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles. Eles estavam planejando entrar no meio deles para subverter o trabalho, né? E matemos, assim faremos cessar a obra. Já estão pensando em atacar e matar, entrar no meio deles. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que todos os lugares tornavam a nós. 10 vezes disseram, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias com suas espadas. Agora, Neemias vai colocar o povo para se defender, e com suas lanças e com seus arcos. Vai armar, vai dar espada, povo, lança e arco, caso houvesse um ataque ou alguém tentasse matar, que ele se defendesse. Ele não queria atacar, mas queria apenas se defender. Verso 14, e olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não os temai. Então, ele que vai ter que encorajá-los, né? Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível. Não era que Neemias orava ao Deus do céu, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias está dizendo, é justo vocês pelejar pela vossa família, vocês defender o direito dos vossos filhos e vossas mulheres e o direito das vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles,
né? Os inimigos, opa, eles ouviram, já estão fortemente armados, pronto para se defender. Tinha dissipado o conselho dele, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Teve que ser interrompido um pouco para se armarem. Quando ouviram, aí eles desanimaram, voltaram à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade deles tinha a lança, os escudos. Que pena que não dá para todos trabalhar. Então metade estava na obra, a outra metade estava ali pronto para defender. Aqui nos ensina uma lição. Metade às vezes se dedica a fazer a obra e a outra metade faz o quê? Não faz nada? Não. A outra metade deve orar, deve jejuar, deve lutar com as armas espirituais para que a obra de Deus vá para frente. E as coraças, os chefes estavam por detrás da casa de Judá. Que lição maravilhosa, né? Metade às vezes vai se dedicar e outra metade ora e ajuda os que fazem a obra. E verso 17, e os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com a mão, fazia a outra, e na outra tinha armas. Então, com uma mão, eles estavam carregando as pedras, a obra, fazendo a obra, e na outra mão, a arma. Não podiam, coitados, trabalhar com as duas mãos. Mas nos ensina uma lição tremenda. Às vezes, numa mão, nós fazemos a obra de Deus, e com a outra mão está a nossa arma de defesa para orarmos a Deus. Uma mão trabalha, outra ora. Uma mão trabalha, outra ora, não é? Capítulo 4, verso 17, dá um sermão aí. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingia os lombos. No nosso caso, nossa espada é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que espada alguma, 2 gumes. Trazia a espada. Tem crente que vem para a igreja e não traz nem mais espada. Vamos andar com a espada, que é a palavra. E cingido os lombos, né? Que lembra a armadura do crente, a espada do Espírito, que é a palavra, Efésios 6,17, e cingidos os lombos, na verdade. Cingidos os lombos edificavam, o que tocava a trombeta estava junto contigo. Tinha alguém tocando a trombeta, tinha o proclamador. No caso, o tocador aqui de trombeta, o pregador que prega e anuncia, mas estavam junto contigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. Esse era o problema, porque era muito grande, às vezes estavam apartados, então podia atacá-los. No lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntareis. Então, olha só, onde ouvir o som da buzina, ali ajuntareis. Deve ser assim na igreja, onde se ouve o som, para que o povo se ajunte, nos ajuntemos, não é? Som da buzina, ali ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Então, se tocassem a buzina, corria todo o povo para pelejar. Assim, trabalhávamos na obra, e metade deles tinha lança. O povo trabalhava, outro defendia. Desde a subida da alva até o sair das estrelas. O que quer dizer isso? Que desde o amanhecer, subida da alva, eles começavam de madrugada, né? Assim que o sol aparecia, já estavam até o sair das estrelas, até a noite. Ora, era horas trabalhando na obra de Deus. Na obra de Deus não é para os preguiçosos, é para os que trabalham de manhã à noite. Pelo menos 12 horas era a jornada do dia. Né? As 12 horas do dia. Também naquele tempo, disse ao povo, cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. Então, era quase que de noite guardando, de dia na obra. Não é o que nós temos que fazer. De noite, guardamos com oração, pedimos a Deus, e de dia na obra. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. João, capítulo 9, verso 5. E nem eu, e nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Até para beber água, até para tomar água, com as armas.
crente não pode largar as armas. Tem que estar pronto, sempre com as suas armas em Cristo Jesus, com a armadura de Deus. Com isso, nós concluímos o capítulo 4. Vamos voltar para o capítulo 5 e 6, que você possa estar sendo abençoado por esse estudo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Ajude-nos a divulgar esse canal. Se ele está sendo de bênção para você, fale para amigos e familiares para que estudem a Bíblia, a palavra de Deus. Examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Amém e amém. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus.